de Meio Ambiente, Diogo Messias, e a sua superintendente, a superintendente de Meio Ambiente do município de Ilhéus, Joélia Sampaio. Eu fiquei muito feliz com a informação de que as árvores da Ilhéus Itabuna estão todas catalogadas, né? Tá aqui, querido secretário de Meio Ambiente, como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Vila. Bom dia, bancada, Aline. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ilhéus FM, do programa Tabuleiro. Tudo bem, tudo certo. Nós fizemos, no final do ano passado, não foi, Joélia? Início desse ano, nós catalogamos todas as árvores da BR-415 aqui, trecho Ilhéus Itabuna. De vez em quando tem alguma que cai, tem alguma que fecha a pista. Exato. E tivemos uma, acho que foi semana recentemente, passada, que travou o trânsito aí, que chegou aqui em Ilhéus, mas nós fizemos um pedido, acho que foi do Ministério Público. Não, caiu uma árvore. Bom dia. Joélia! Fica parecendo a gente parece que já está em casa. Mas está em casa. Eu me lembro que na época tinha caído uma árvore, não estava chovendo, não estava ventando. E aí acho que você comentou aqui e aí perguntou se era de responsabilidade da secretaria. Pela jurisprudência, não é de responsabilidade da secretaria fazer nem a poda, nem a supressão desse trecho, dos dois trechos. Mas que a gente se comprometia... Tem um trecho que é estadual e outro que é federal. Isso. Mas a gente se comprometia em fazer o levantamento e encaminhar para quem é de direito, tomar as devidas providências e assim foi feito. Como é que é feito esse levantamento? A gente tem... Porque na verdade, essa ação ela não está vinculada ao projeto de arborização urbana que Diego vai explicar mais à frente. Essa foi uma demanda específica e aí a gente tem na secretaria uma equipe que ela vai e ela faz o levantamento se a árvore... Porque existem vários pedidos tanto de supressão quanto de poda em área pública. Então, a gente tem essa equipe, e essa equipe vai e faz o levantamento de uma árvore que é passível de poda e quais são as que são passíveis de supressão. Então, a gente tem uma equipe específica para isso. Chega lá, elas fazem análise. Essa equipe é composta por... quem são os profissionais que compõem essa equipe? A gente tem os fiscais, os fiscais ambientais, que eles foram qualificados para fazer essa avaliação. E, além disso, a gente tem na nossa equipe um engenheiro agrônomo e uma bióloga que ela faz esse levantamento também. Faz o levantamento e fala assim, olha, essa daqui é supressão, não tem jeito. Isso. Se a gente não fizer a supressão dessa árvore, ela vai cair depois de amanhã, vai cair daqui a um mês, vai cair daqui a uma semana e vai atrapalhar o trânsito, vai cair em cima de um carro, em cima de uma moto, nesse sentido. Isso. A gente, inclusive a gente tem uma árvore do tamarineiro. Sim, da praça. Da Praça do Tamarineiro, assim, ali é histórica. Eu ia para a escola, a gente tirava. O pedido de dela é histórico também. Rapaz. A cada 6 meses chega um pedido de supressão. Mas é pedido. Pedido para suprimir. Pedido para suprimir. Mas existe a necessidade de suprimir aquela ali? Daqui a pouco vocês respondem aquela ali, porque aquela é histórica. Vamos continuar. Aquela ali, não sei se pode tirar assim, não, gente. Pelo amor de Deus. Não, aquela ali só para lhe confortar, todos os pedidos foram negados. Graças a Deus. Gente, quem nunca chupou um tamarinozinho dali, quem mora naquela região, que nasceu naquela região ali, que frequentou o estado de Ceará, o colégio estadual, tá doido. No Malhado. Então, essa avaliação sempre é feita à medida por demanda. Essa avaliação para supressão ou poda, ela é feita por demanda. Sim. Que é diferente do projeto de arborização. De arborização. Urbana. Muito bem. A questão vocês hoje tem quantas árvores na Ilhéus Itabuna? Você tem ideia? Não, a gente fez até o levantamento aqui, mas eu não contei. Nunca somatizou, né? Sim. Tá aqui. Eu posso passar o arquivo para você e você pode colocar todas as árvores estão no site. Estão todas já referenciadas E as condições dela, né? Se é para poda, se é para supressão. Aí, esse relatório vai ser encaminhado para quem exatamente agora? Aí agora é o CIT, né, Diego? Do estado CIT e o
É o Departamento. É o Estado, né? É o Estado, O sítio é do Estado. Sim. O federal, que é o... Acho que é DIF. E vai encaminhar para o governo federal para que as equipes façam isso. Né? Eu particularmente espero que faça, porque eu imagino que a parte mais difícil é ir fazer e catalogar, né? E com os profissionais que vão e fazem isso. Gente, é de fundamental importância isso. Semana passada, o trânsito aqui em Ilhéus parou. Naquelas imediações ali do Ecobaba, né, caiu uma árvore que caiu em cima, e essa árvore caiu em cima de uma rede elétrica. E aí nem a equipe da prefeitura pôde fazer a poda lá, tirar essa árvore. Por quê? Porque tinha fio elétrico. A rede viva estava passando pelo local. Então, obrigatoriamente, você tinha que ter uma equipe da Coelba. Primeiro para desligar e fazer poda, essa coisa toda. Então, o trânsito virou um caos aqui em Ilhéus durante quase todo o dia. O fato aconteceu às 6h30 da manhã, mas, 3 horas da tarde, nós tínhamos ainda reflexo desse fato que tinha acontecido. Então, é super importante esse trabalho de catalogar todas as árvores, então já estão catalogadas, da Ilhéus Itabuna, as árvores que merecem poda, e aqui não tem jeito, que elas vão cair em alguma situação. Então, você está na fase de supressão, de arrancar essa árvore, de tirar essa árvore. Porque se não tirar, em algum momento ela vai cair. E se ela for suprimida, você não precisa nem fechar o trânsito, né? Porque você vai lá com técnicos e vai fazer, imagino que primeiro a poda, para depois suprimir a árvore de modo geral. Pelo trabalho deles aqui, tem várias que precisam supressão. Meu Deus, estou chocada. Muitas mesmo. Na região ali, perto do Hospital Regional Costa do Cacau mesmo. Tem muita árvore, então a gente vê a gravidade, a urgência de se fazer isso. Até porque semana passada, graças a Deus, não ocorreu nenhum acidente, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Os técnicos que apresentaram... Que são fechadas ali, né? Depois ali é complicado. Os técnicos que fizeram o levantamento, eles informam por que ela deve ser suprimida? Porque eu imagino que tem árvore que está com a boa saúde, porém nasceu na beirinha do barranco. Está inclinada. Mas ela tem boa saúde, mas ela vai cair. E tem outras que eu imagino até por a idade também, né? E aí não tem jeito. Não há doença. Então, no relatório aparece isso? Aparece. E, além disso, a árvore já morreu, mas está lá com o caule, precisa ser suprimida também. E aí, no relatório é descrito a condição de cada árvore. No relatório tem o porquê. Vai ser suprimida, mas tem um motivo. Porque a gente sabe que cada árvore tem a sua função ecológica. Ela pode ser até exógena, mas ela oferece ali uma função ecológica. E aí isso também é avaliado. A função ecológica que ela tem, às vezes, é maior do que a função para a gente humano. Sim. E aí a gente tem que estar respeitando também a função ecológica dela para aquele ambiente, né? Aí a gente pode trabalhar com o afugentamento dos animais que estão ali, esperar, se tiver ninho de pássaros, aguardar o ninho eclodir para depois... Ou num caso extremo, se o risco for muito grande, aí há risco de vida para o ser humano, aí sim faz a mudança daquele ninho para outra árvore, com todo o cuidado para saber qual espécie, tipo de espécie, para saber como que se comporta, se consegue fazer... Exato. A gente já teve casos de ter o pedido, quando chegou lá tinha um João de Barro. Aí a gente sugeriu a poda e a supressão em outro momento. Naquele momento, não. E aí foi suspenso o pedido. Foi indeferido o pedido. Mas na indefinição disso, qual é o motivo? Porque senão a pessoa às vezes não sabe, fica chateada, né? E tem muito disso também. Mas a gente sempre explica. Tem um relatório. Todo pedido, ele vai ter a vistoria, vem com o relatório e aí a gente esclarece. Esses relatórios, no caso da Ilhéus Itabuna, vocês disseram que vão encaminhar para o governo federal, né, para o setor responsável, e também para o governo do estado, para o setor responsável. Já foi encaminhado? Ainda não? Como é que vai ser isso? Não, até porque deu um trabalhinho para poder... A gente concluiu o levantamento e fazer alguns ajustes no relatório, mas a gente está encaminhando. Muito bem. O que tinha de trabalho de campo já foi executado. Projeto de arborização urbana
Diego, queria que você falasse um pouco como é que está isso, como é que surgiu essa necessidade. Na verdade, o projeto surgiu em 2018. E foi um projeto, um convênio da Prefeitura, né, através da SEMA, com a Universidade Federal do Sul da Bahia. E um projeto piloto, né? Nós temos esse tipo de projeto em outras cidades aqui do país, mas Ilhéus conseguiu alcançar quase a totalidade das árvores urbanas. E a gente, assim, hoje somos pioneiros, agora nós somos os pioneiros Sim. no projeto, né? Nós conseguimos, quase nenhuma cidade conseguiu chegar à totalidade como a gente conseguiu, a mais de 80% das árvores no espaço urbano. Um convênio com a faculdade que cedeu um técnico para coordenar por parte da faculdade e 10 estagiários. Nós cedemos as condições e também um técnico, que é Clóvis Lunardi, que ele participou. Então, começou em 2018, teve que parar por causa da pandemia, retornando em 2021 para 2022, até que a gente conseguiu finalizar. São 50 atributos, mais um pouco de 50 atributos por árvore. Então, assim, dá um certo trabalho, cada árvore, você pegar 50 atributos de cada árvore, então, mas é um projeto que nos orgulha muito, porque hoje nós temos catalogado, georreferenciado todas essas árvores urbanas, né, da nossa cidade. Rapaz, isso tem que virar notícia nacional, gente. Nós estamos falando aqui de algo grandioso. Isso tem que virar notícia nacional. Não dá para ficar só de conhecimento local. Não dá. Tem previsão de quando vão ter essa quantidade, por exemplo? Vou saber agora quantas foram catalogadas de fato? Mais de 800. Mais de 800 árvores. Todas elas estão todas já referenciadas, tudo certinho. Então, assim, cada árvore está identificada. E os atributos, até como quando a gente conversou na semana passada, mas a gente tem distância da copa, por exemplo, da rede elétrica, Sim. que é importante para a Coelba, que pode fazer um monitoramento, por exemplo, de quais árvores ela precisa podar no município, porque está muito próximo da rede elétrica. Distância da árvore para uma boca de lobo, por exemplo, se a gente tem um problema, nós temos muita amendoeira na nossa cidade, e a gente sabe que as amendoeiras, então nós sabemos quais árvores nós temos que monitorar para que aquelas bocas de lobo não ficarem obstruídas. Distância da rede de esgoto, da rede de drenagem. Então, além disso, cada espécie nome popular. E aí você já serve para a população em geral e para o próprio turista, que pode chegar próximo de uma árvore com um celular, o aparelho GPS, entrar no site, saber que árvore é aquela, qual a espécie dela, qual a função que ela está ali, qual é a função dela ali, qual a função dela na natureza. Então vai ter o catálogo está bem completo. O que a gente está agora finalizando é um contrato com a empresa para colocar disponível essas informações de modo geral. No site da prefeitura, você clicar lá, Arborização Ilhéus, projeto ou a árvore da sua cidade, da nossa cidade, e você conseguir ter todas essas informações. Não só o público geral, mas as empresas que tenham interesse. Gente, eu estou conversando com o secretário municipal de Meio Ambiente, Diego Messias, e a superintendente de Meio Ambiente em Ilhéus, Joélia Sampaio, falando do projeto de arborização, do catálogo que foi desenvolvido na Ilhéus Itabuna, das árvores da Ilhéus Itabuna, de meio ambiente. Estamos vivendo ainda, né, esse momento da semana de meio ambiente, foi a semana passada com várias atividades. Você falou há pouco a questão da amendoeira. Durante muitos anos se plantou amendoeira em Ilhéus. Hoje a gente descobriu, hoje não, já há algum tempo atrás, a gente descobriu que a amendoeira, apesar de dar uma sombra, dar um conforto térmico maravilhoso, mas não é uma árvore adequada para a área urbana. Sim. Né? O município pretende tirar essas árvores e plantar outras? Como é? Porque isso causa sérios problemas para a rede elétrica, a rede pluvial, né? As amêndoas vão caindo, vão para os bueiros, muita folha cai, vai para o bueiro. Então, para a arborização urbana, não é adequada. Isso causa vários problemas. Tem o estufamento também do passeio de meio-fio, essa coisa toda, porque não é uma árvore adequada. Do próprio asfaltamento, pavimentação. A amendoeira, a gente acabou que nós plantamos muita amendoeira na cidade por causa da sombra e não nos preocupamos com esses detalhes. E agora, assim, as amendoeiras estão grandes, têm a sua função ecológica,
E a gente, para suprimir uma árvore, como eu te falei, a gente tem que estar observando isso. Será que a função ecológica dela não está sendo maior do que o transtorno que ela está trazendo? Então, essa observação tem que ser feita por árvore. Então, às vezes, a gente pensa, uma amendoeira ali, vamos suprimir. Mas e a função ecológica dela, que ela está fazendo um microclima que ela produz naquela região onde ela está localizada? Não está sendo mais importante do que o trabalho que ela está tendo, que ela está dando de limpeza? Então, tudo isso tem que ser observado antes de fazer uma supressão ou a substituição. Nós temos na nossa região de Mata Atlântica árvores que servem para o ambiente urbano, como a acácia, o ipê amarelo, o ipê branco, o ipê rosa. São árvores bonitas, belíssimas, e que têm raízes pivotantes, que são raízes para baixo, que não afetam o solo desta maneira, como a amendoeira, que tem raízes radiculares. Então, acaba que, para fazer uma substituição, a gente tem que levar em consideração antes isso, todos esses detalhes, aí sim, depois a gente pode fazer a substituição. E a substituição é muito bem programada, principalmente com mudas já grandes, né? Mudas de acima de 1,80 m, que dê mais viabilidade para a muda antes de fazer a própria supressão. Joélia. Então, na verdade, a natureza vai se adaptando. E é como o Diego colocou, a função ecológica. Quando eu citei aqui a questão do João de Barro, ela estava numa amendoeira. Além disso, as folhas, elas são largas e grossas, então ela serve de proteção para alguns animais, coruja, principalmente ali, vamos nos referir à Avenida Soares Lopes, que é onde a gente tem a maior demanda de amendoeira e onde a gente tem os maiores problemas com a amendoeira. Mas essa supressão não é feita, não em função dela ser apenas exótica, mas a função ecológica que ela desenvolve. Então, a função ecológica tem um peso muito maior. Muito maior. Sim. Muito maior. Até porque assim, a árvore está sadia, ela tem função ecológica, ela está fazendo o seu papel ali, mesmo sendo exótica, não é motivo de supressão. Então, como eu falei, essa questão do João de Barro, ele foi indeferido. Sim. Mesmo estando numa amendoeira. Então, tem essa questão também, que é avaliada. Não apenas o fato de, a gente sabe que a amendoeira tem as sementes de tamanho grande, as folhas caem, acabam entupindo, as raízes, ela é radicular, então ela acaba atingindo outras áreas, mas a função ecológica é um grande peso ainda na decisão de suprimir ou não. Vamos falar agora de ganhar dinheiro com o meio ambiente, a questão do PSA. Como é que ficou essa questão do PSA? Como é que está isso? O município pretende ter algum faturamento com as nossas árvores, com aquilo que está em pé, né? com a floresta que está em pé, que é o pagamento de serviços ambientais? Sim, nós temos um projeto em andamento, que está em fase de projeto. Mas... Aí a turma fala, Recivila só fala em dinheiro. Mas, gente, a gente precisa monetizar essas coisas. Tipo assim, se nós temos uma floresta em pé e existe a possibilidade de monetizar isso, a gente precisa monetizar, né? Sim, e assim, o Parque Municipal Natural da Boa Esperança, ele é um parque de muita importância, não só para Ilhéus, né? Ele é importante, acaba sendo importante para a região e para o mundo. Com essas mudanças climáticas, o que você faz aqui afeta alguém em outro lugar do mundo. E assim, se a gente não pensar na sustentabilidade dessa forma, em que o que você faz está afetando não só você, mas ao outro, a gente acaba não tendo essa visão de sustentabilidade e do problema climático que nós estamos enfrentando. Ilhéus já passa por isso desde 2021 com aquela grande inundação, né? E agora nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. E o parque, ele desenvolve essa importante função aí de sequestro de carbono. É uma floresta urbana de mais de 450 hectares. 456. Muito importante para a nossa cidade e que está ali, uma floresta que está se regenerando de forma natural, sem intervenção humana, e que o município, claro, tem seus custos com isso. Você tem guardas-parques que trabalham todos os dias lá para tentar manter ela de forma intocada. Você tem toda uma estrutura que serve aquilo. E se a gente puder monetizar, melhor ainda. Claro.
Nós já fizemos um levantamento de mais ou menos quanto ficaria, por exemplo, na Bolsa de Valores do Mercado Verde. Porque existe uma Bolsa de Valores em que você coloca seus créditos de carbono que você tem. Agora, você precisa, primeiro, certificar, ou seja, uma empresa que tem que ser ligada à ONU, ela tem que certificar o parque, e essa certificação é uma certificação contínua, porque se você está oferecendo carbono, você tem que garantir que aquele carbono está sendo sequestrado e que está ali. Então, e você tem esses créditos que seriam como se fossem suas ações daquele parque, daquela área, e esses créditos, que seriam suas ações, ficam disponíveis para que as empresas ofertem como na Bolsa de Valores. Eu não sabia que era só, por exemplo, o parque, o espaço do parque, as 456 hectares. Então, essa área ela tem que ser certificada? Certificada. Eu pensei que fosse o bioma Mata Atlântico que precisasse ser certificado. O bioma precisa ser, e depois o seu parque, sua área precisa ter, para que tenham certeza que estão comprando aquilo. Então, com a certificação de uma empresa cadastrada, você tem quem vai comprar tem a certeza que está ali. Sim. E aí nós fizemos o projeto, está em fase de andamento, e já conversamos até com uma empresa que ela é, na época que nós conversamos, era a única do Brasil que tinha certificação da ONU para fazer isso. E aí nós fizemos um levantamento prévio de quanto ficaria mais ou menos, e o parque, nesse levantamento que ele fez, claro que foi um levantamento por alto, ele não teve na área, ele fez tudo via Google Earth, mas receberia de pagamentos em média, pela época, pelo valor que estava, né, o crédito de carbono, em torno de 980 mil por ano, pelo tamanho dele, e só de crédito de carbono. Então você conseguiria manter o parque, só com o pagamento de serviços ambientais. E aí ele estendeu, ele falou, olha, e como eu estava olhando pelo Google aqui, vi que seu município é muito verde, inclusive nas áreas de agricultura, ainda é muito verde, tem muitas árvores, dá para começar a certificar, claro que depois do projeto que a gente vê se funcionar, certificar também os agricultores. As propriedades. As propriedades, porque você certificando as propriedades, aí tem valores, por exemplo, se tem nascente, Vila, sobe o crédito de carbono, porque sabe que cresce muito mais rápido as árvores, então você está sequestrando mais rápido o carbono. E aí tem uma série de detalhes, fauna também ajuda para aumentar o valor do crédito de carbono. E aí ele falou, rapaz, dá para certificar, e aí a gente poder, depois que fazer o projeto do parque, e monetizando também os agricultores que estão deixando a floresta em pé, e eles serem recompensados por isso, porque é um serviço que está fazendo para o mundo. Não é um serviço que está fazendo para ele, por causa do cacau, da sombra, ele está fazendo um serviço para o mundo e nem está sabendo. Sim. Então dá para a gente monetizar também e incentivar que essas florestas continuem em pé. Porque se não está dando, se o cacau diminuir, mas o cara está recebendo crédito de carbono que acaba substituindo um pouco o valor do cacau que não está dando porque não está só o pino. Mas está ali, a floresta está ali, os animais estão ali, as nascentes estão preservadas graças à floresta, porque quanto mais árvore tem próxima à nascente, mais a nascente dá água. Então, a gente está nesse levantamento e eu acredito que, acho que no próximo semestre a gente já finaliza aí para ver se consegue implantar esse projeto de serviço ambiental para o parque e depois passar para o município de uma forma geral. Muito bom. A gente também tem uma outra proposta que é de pagamento de serviços ambientais para o pequeno agricultor da área da bacia do Rio Iguape. Sim. É uma bacia que abastece a cidade e precisa ter essa preocupação com a questão das nascentes. Então, a gente tem um projeto pronto, a gente só está aguardando um pouco a questão do financiamento, não é isso, Diego? Isso. Para poder finalizar na verdade, iniciar o cadastro dos pequenos agricultores, qual a área, e para poder a gente também ter como programa de serviços ambientais. Mas nesse caso aí vai beneficiar esses pequenos agricultores da bacia do Rio Iguape. Do Rio Iguape. E aí vai o quê? Sambaituba? Não, a bacia do Rio Iguape é muito pequena, por incrível que pareça. Ela não chega nem no Itariri, nessa região, é bem pequenininha mesmo. Para o volume de água que ela fornece, ela tem um tamanho de microbacia. Entendi. É uma área pequena, mas tem uma produção muito grande. Alta, muito alta.
Né? Isso. Eu lembro que acho que foi 2006, 5. 2005, secou Não, aquele 2015. ali. Secou. 2015. E foi um negócio Isso. assim que a gente se assustou, porque nós aqui dessa região, a gente nunca teve notícia de que a bacia do Iguape tivesse chegado. A gente chegava, dá para ver a lama. Isso. Né? Foi algo assustador, realmente. Inclusive, a Embasa teve que fazer um duto tirando a água lá do sul, né, da antiga represa, para atender a zona norte de Ilhéus, porque a gente ficou muito escasso de água naquela região. Eles fizeram um levantamento também para ver a possibilidade de tirar do parque, da barragem do parque. Sim. Mas ficou em stand-by porque ficou mais viável tirar lá do que cá no parque. Lá da nascente do Rio do Engenho. Isso. Até porque, graças a Deus, lá a gente tem uma produção boa de água ali. Né? Só para entender a essa região relação da bacia com esses agricultores, é porque eles preservam aquela região ali? É necessário... Porque, tipo assim, só para eu entender a ligação mesmo, entendeu? Eles trabalham ali, por isso que preservam essa questão para eles serem beneficiados com o PSA? A gente ainda não sabe se há preservação. Eles são produtores rurais daquela região. E o que a gente precisa é preservar as nascentes que ali estão em cada propriedade. Entendi. Tá. Que pode transformar esse dinheiro. Isso. Exato. Gente, eu tô com um livro aqui, Manual de Direitos e Práticas Ambientais. A gente vai fazer sorteio desse livro aqui agora. A primeira pessoa que mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, 998552363, 998552363, dizendo eu quero o livro. Joélia nos presenteou com esse livro, juntamente com o doutor Rafael, não é isso, Joélia? Foi. Foi na semana passada, quando o doutor Rafael esteve aqui. Isso, na sexta-feira. Na verdade, foi Rafael que nos presenteou. E aí a gente trouxe... Dr. Rafael é uma figura muito bacana. E, assim, foi um espetáculo a apresentação, Sim. Não foi, Diego? Esse aqui já é a 2ª edição. É um livro muito bom para quem trabalha na área ambiental, independente de ser de direito ou não. Não necessariamente tem muita de direito informação, ambiental, né? Tem muita informação. Então, quem ganhar o livro vai estar sendo muito beneficiado. Pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, tá bom? Já tem. 998552363, já tem, Importante dizer, Vila, que Rafael é um cara jovem, né? Doutor em direito ambiental e, assim... Ele falou algo importante na entrevista dele, como as novas gerações estão vindo mais preocupadas, né, com essa questão ambiental. E ele acaba sendo um jovem que acabou... É difícil militar no direito ambiental, porque é uma matéria para a gente que é do direito, que a gente vê ela muito incipiente no curso, né? Então, a maioria vai se enveredar por direito penal, direito civil, direito tributário, e ele para o direito ambiental, que é algo raro, e jovem, doutor, né, nessa área. Muito preparado, viu? A entrevista dele foi maravilhosa aqui, muito rica a entrevista do doutor Rafael aqui. Então já tem quem ganhou aí? Eu estou só tentando confirmar o nome dela, porque ela mandou aqui, bom dia, eu quero o livro, aí eu estou vendo pelo WhatsApp aqui a Maria Célia, mas eu pedi que ela me confirmasse Pronto, o nome, maravilha. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui, entrevista com informações riquíssimas. Estou muito satisfeito com o estudo que está sendo feito para a questão do PSA, né, do pagamento de serviços ambientais. Entendo que a cidade precisa disso, até porque é um recurso que vai ajudar a manter o nosso parque. Eu, particularmente, defendo que o parque ele pode ser ainda explorado turisticamente, com visitações, visita guiada, obviamente, toda a estrutura. Tem gente que acaba entendendo que não é bem assim, né, porque pode causar algum tipo de dano, vai causar dano, não tenha dúvida disso. Mas a gente pode ter recursos, a gente pode pode monetizar essas visitas. Eu visitei o Parque das Árvores lá no Paraná, né, lá em Foz do Iguaçu exatamente, e vi a riqueza que é aquilo ali.
A riqueza que é aquele ali. E a quantidade enorme de pessoas dentro. Mas vira essa quantidade de gente grande, vai causar um impacto enorme. Gente, é tudo muito monitorado. É tudo muito monitorado. Me parece que é o ICMBio que toma conta do parque, que tem toda a estrutura lá que tá, da segurança, a estrutura do parque. Me parece, não sei exatamente, me parece que é ICMBio. Então, e lá é muito menor do que aqui. Menor, inclusive, o parque. Menor. Nós temos 456, lá me parece que passa um pouco de 300, se eu não me engano. Então, e é um absurdo de faturamento. Um absurdo de faturamento. Eu acho que a gente podia ter aqui também. Mas isso aí que é um outro momento, é algo para se estudar de maneira profissional mesmo, e explorar o Parque da Boa Esperança. Muito obrigado, viu? Boa sorte, parabéns pelo trabalho aí. Na verdade, a gente que agradece o espaço, né? Lembrando, Vila, que todas as ações da Secretaria estão sobre as orientações do prefeito Mário, né? E a gente acaba que, por essas orientações, tentando desempenhar um papel importante e diferente na cidade. Nós iniciamos com a Semana do Meio Ambiente, mas vamos manter alguns programas que iniciamos lá, como, por exemplo, junto com a Secretaria de Educação, a orientação educacional para as crianças do Fundamental 1, com incentivo a plantio e fazer essa orientação, porque é de pequeno que você acaba tendo essa visão da importância do meio ambiente. Os cursos de qualificação dos servidores que nós iniciamos já tem algum tempo, mas a gente vai aprofundar agora nesse mês de junho e julho. São 5 cursos que nós vamos fazer para qualificação, né, do servidor. Dentre eles, sustentabilidade, fiscalização, licenciamento, curso de piloto de drone. Nós adquirimos, junto com um convênio com o Ministério Público, com a Fumbio, alguns itens para a Secretaria. Um drone Phantom, por exemplo, 4, de mais de R$12 mil. Nós temos hoje esse drone para fazer já começar pelo alto, né? Você fazer a fiscalização e a vistoria pelo alto, que é um importante instrumento. Nós recebemos essa semana, o prefeito acabou de receber, em nome da nossa secretaria, um carro, um Fiat Strada, cabine dupla, um convênio com a Fumbio. Então, assim, vai chegar uma moto. Nós mudamos de sede, reformamos a sede para dar mais conforto também para o servidor e para quem vai demandar do serviço da secretaria. Então, assim, hoje o município detém uma boa estrutura, a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que não me lembro do município ter uma estrutura dessa que nós estamos tendo agora, o apoio que nós temos para estar executando nossas atividades, e isso vai refletir no melhor serviço público na área de meio ambiente para os nossos munícipes. Então, agradeço o espaço, agradeço por poder falar de meio ambiente aqui na rádio, diferente das outras rádios, o Tabuleiro aí vanguardista nisso. Então, agradeço muito ao programa Tabuleiro, ao pessoal da bancada e a você especificamente por esse espaço e a gente poder falar de meio ambiente, algo tão importante para todos nós, principalmente sustentabilidade, né? Para a gente deixar um pouquinho para o que a gente consegue usufruir hoje para as nossas futuras gerações. Eu tenho filho, você tem filho, Joelha tem filho, então é importante a gente deixar isso também um pouquinho para os outros também, não pensar só no nosso, né? Verdade. Joelha, obrigado, querida. A gente sempre agradece, eu sou assídua, ouvinte. Obrigado. É importante a gente destacar que assim, o município de Ilhéus, eu sempre digo assim, onde a gente pisa é água, onde a gente pisa é mangue, onde a gente pisa é Mata Atlântica. Então, Ilhéus tem 53% de cobertura vegetal. Então, é um município extremamente verde e a gente não pode tratar o meio ambiente em segundo plano. Então, esse espaço que você abre para as pessoas entenderem um pouco do que é um serviço às vezes árduo, complicado. A gente diz que a secretaria é uma secretaria do não, porque tudo que é pedido, primeiro a gente diz não, para depois entender exatamente o que é para dizer o sim. Então, e a gente consegue hoje ter o respeito das pessoas. Então, isso é extremamente importante e muito disso é em função do que você faz, Vila, abrindo as portas e os microfones para poder a gente esclarecer aqui o que é importante.
Maravilha. Vamos continuar aí sempre trazendo essas pautas, porque entendo que são pautas que a população precisa ter conhecimento disso, né? E quanto mais conhecimento, quanto mais informação, mais vai poder preservar, né? E se apropriado o assunto também, claro. Porque na hora que acontece uma tragédia, um desastre, todo mundo se pergunta, mas ela está lá, aí. A importância tem que dar aí nesse momento, né? Exatamente. Quando você fala de apropriar, a gente tem esse cuidado, né, Diego? Lá na secretaria, nos cursos de capacitação, a gente não faz apenas para os técnicos, faz para todos. Exatamente. Porque servidor de serviços gerais, cada empresa. Todo mundo. Faz Isso todos é os bom. cursos. Isso é bom. Fazem todos os cursos. É importante você saber com o que você trabalha e ter informação. Como é que você chega em casa e não sabe explicar para o seu filho, para o seu neto, o que é desenvolvido dentro do trabalho que você faz. Verdade. Boa sorte, muito obrigado, hein? Bati um papo aqui com o Diego Messias, secretário municipal de Meio Ambiente, e Joélia Sampaio, superintendente de Meio Ambiente em Ilhéus. Vamos para o apoio e em seguida vou bater um papo com o Dr. Jarbas, pré-candidato a prefeito de Itacaré, ex-prefeito, inclusive, pelo 3º mandato, tem 3 mandatos e tenta agora